Você já parou para pensar que tudo o que acredita sobre moralidade pode ser uma ilusão? E se aquilo que lhe ensinaram desde a infância, o que é certo e errado, justo e injusto, não passasse de uma construção criada para limitar sua forma de agir e pensar? Essa é uma das ideias mais revolucionárias e, ao mesmo tempo, perturbadoras do filósofo Friedrich Nietzsche. Ele acreditava que a moral tradicional não era uma verdade universal, mas sim uma ferramenta usada para controlar e domesticar as pessoas. Nietzsche não queria simplesmente criticar a moralidade. Ele queria destruí-la e reconstruí-la a partir de um novo princípio, o da superação, da força e da afirmação da vida. E é aqui que encontramos um de seus pensamentos mais revoltantes, uma ideia que pode transformar completamente sua visão de mundo. Mas antes de seguir em frente, pense um pouco. Você realmente está vivendo uma vida que escolheria viver, novamente, exatamente igual por toda a eternidade? Essa é a provocação que Nietzsche nos faz com um de seus conceitos mais profundos, e é sobre isso que falaremos neste vídeo. Acompanhe até o final e descubra como essa ideia pode te impactar, de forma radical. Porém, um aviso. Entender isso pode ser desconfortável e até perturbador. Nietzsche não é um filósofo para os fracos. Suas ideias não foram feitas para aqueles que buscam conforto, mas sim para aqueles que têm coragem de encarar a realidade, de frente, sem ilusões, sem dogmas, sem medo. Nietzsche viveu no século XIX, uma época marcada por profundas transformações na sociedade. A ciência avançava rapidamente, e conceitos que antes pareciam inquestionáveis começaram a ser desafiados. No meio desse turbilhão, Nietzsche fez uma declaração que chocou o mundo e ecoa até hoje. Deus está morto, e nós o matamos. Essa frase não era uma comemoração, mas sim um diagnóstico. Para Nietzsche, a moral cristã e todas as suas bases estavam ruindo. A humanidade já não vivia mais de acordo com os princípios religiosos, mas ainda se agarrava às suas sombras, às suas regras e limitações. A morte de Deus não significava apenas o declínio da fé, mas o colapso de toda uma estrutura moral que definia o que era certo e errado. E é aqui que surge o grande dilema. Se não há um Deus para nos dizer como viver, quem nos dirá? Como saber o que é correto? Como construir uma vida com significado? Se você nunca pensou nisso antes, prepare-se. A resposta de Nietzsche é inquietante. Para ele, não devemos nos apegar a uma moral imposta, mas criar nossos próprios valores. Precisamos romper com as correntes do passado e assumir total responsabilidade pela nossa existência. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa ideia e no conceito do eterno retorno, que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Se você está pronto para esse desafio, continue assistindo. Mas lembre-se, uma vez que você enxergar a realidade pelos olhos de Nietzsche, não há mais volta. Agora que entendemos a base do pensamento de Nietzsche e sua crítica à moral tradicional, chegou o momento de mergulharmos em uma de suas ideias mais impactantes e perturbadoras: o conceito do eterno retorno. Imagine que, ao final da sua vida, um ser superior aparecesse e lhe dissesse que você está condenado a reviver cada instante da sua existência, exatamente como aconteceu, repetidamente, por toda a eternidade. Cada escolha, cada erro, cada sofrimento e cada alegria seriam revividos inúmeras vezes sem nenhuma mudança. Se essa ideia te assusta, você não está sozinho. Esse experimento mental proposto por Nietzsche não é apenas uma especulação filosófica, mas um teste brutal sobre a forma como estamos vivendo. Pare e pense. Se sua vida fosse repetida eternamente, você ficaria satisfeito com isso? Ou sentiria desespero ao perceber que está preso em um ciclo de arrependimentos e frustrações? Nietzsche não via o eterno retorno como uma crença literal, mas como uma prova definitiva de autenticidade. Se a ideia de reviver sua vida infinitamente te atormenta, significa que você não está vivendo da maneira que deveria. Mas se ao contrário você pudesse encarar esse destino com aceitação e até mesmo alegria, então estaria vivendo de acordo com sua verdadeira essência.
Esse pensamento leva a uma questão ainda mais profunda. Você está vivendo de forma a dizer sim à vida? Ou está apenas existindo no automático? Para Nietzsche, a grande maioria das pessoas vive sob regras e valores que não escolheu, seguindo padrões impostos pela sociedade, pela religião, pela família. Elas se limitam, se reprimem, aceitam uma vida medíocre porque acreditam que, um dia serão recompensadas, seja com o reconhecimento dos outros, com segurança, ou até mesmo com uma recompensa no além. Mas, e se não houver nada além? E se a única coisa que temos for o agora? A resposta de Nietzsche para esse dilema é simples, mas brutal. Viva de forma que você queira reviver sua vida infinitamente. Isso significa abandonar arrependimentos, abraçar seus desejos mais profundos e agir como o criador do seu próprio destino. Em outras palavras, significa se tornar o que Nietzsche chamava de super-homem. Alguém que não se submete a regras externas, mas que cria seus próprios valores e se torna dono absoluto da sua existência. Mas atenção! Essa transformação não acontece de uma hora para outra. É preciso romper com o conformismo, destruir crenças limitantes e aprender a enxergar a vida com um olhar completamente novo. Está preparado para essa mudança? Se o eterno retorno já pareceu uma ideia inquietante, prepare-se para um dos conceitos mais explosivos e controversos de Nietzsche: a morte de Deus. Mas antes de qualquer coisa, o que Nietzsche realmente quis dizer com essa frase? Ele não estava se referindo à morte literal de uma divindade, mas sim ao colapso das crenças que sustentavam a moral e os valores da sociedade ocidental. Durante séculos, a ideia de Deus foi a base de toda a estrutura moral, dando às pessoas um senso de propósito, regras claras de certo e errado e a promessa de uma recompensa ou punição após a morte. No entanto, com o avanço da ciência, da filosofia e das mudanças sociais, Nietzsche percebeu que essa fundação estava ruindo. O mundo moderno, segundo ele, já não acreditava genuinamente nesses valores, mas continuava agindo como se acreditasse. E isso, para Nietzsche, era uma grande hipocrisia. Ele expressa essa ideia de forma brilhante no famoso aforismo do louco, presente no livro A Gaia Ciência. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Aqui, o louco corre pela praça gritando essa frase, mas ninguém parece entender a gravidade do que ele está dizendo. Nietzsche sabia que, sem a crença em um Deus absoluto, toda a estrutura moral que sustentava a sociedade entraria em colapso. O que nos resta quando tiramos o fundamento das nossas certezas mais profundas? Para a maioria, isso significa desespero e confusão. Mas para Nietzsche, essa é a maior oportunidade de liberdade que já tivemos. Se Deus está morto, não há mais ninguém para ditar regras sobre o que devemos ou não fazer. Não há um caminho certo ou errado determinado por uma autoridade superior. Cada um de nós se torna responsável por criar o seu próprio sentido para a existência. Mas essa liberdade vem com um peso. Sem um sistema externo que nos diga o que fazer, somos forçados a enfrentar a responsabilidade total pela nossa vida. E aqui surge o grande problema. A maioria das pessoas não quer essa responsabilidade. Elas preferem seguir ordens, se encaixar em padrões, obedecer a uma moral pré-estabelecida. O medo da liberdade faz com que muitos busquem novas verdades absolutas para substituir a antiga, seja na política, na ciência, no consumo ou em ideologias extremas. Nietzsche acreditava que poucos teriam a coragem de aceitar essa liberdade radical e construir sua própria moral. Esses poucos seriam aqueles que ele chamou de super-homens, os indivíduos que quebram as correntes da moralidade tradicional e criam seus próprios valores. Mas como chegar lá? Como abandonar a necessidade de certezas externas e se tornar o criador do próprio destino? Se você chegou até aqui, prepare-se. O próximo passo exige ainda mais coragem. Se a morte de Deus destruiu a base moral tradicional e nos deixou diante do abismo da liberdade, o que vem depois? Nietzsche não queria apenas destruir valores antigos, ele queria substituí-los por algo mais forte. E essa resposta veio no conceito do super-homem. Mas afinal,
Quem é o super-homem de Nietzsche? Diferente do que muitos pensam, ele não é um ser com superpoderes ou uma raça superior. O super-homem é um estado de espírito, um ideal de ser humano que cria seus próprios valores e vive sem precisar de falsas ilusões ou moralidades impostas. Ele não é prisioneiro de dogmas religiosos, de regras sociais limitantes ou de padrões ultrapassados. Ele vive de acordo com sua própria verdade, assumindo total responsabilidade por sua existência. Mas chegar a esse estado não é fácil. O próprio Nietzsche descreve esse processo como uma transformação dolorosa, representada em sua metáfora das 3 metamorfoses do espírito, presente no livro Assim Falou Zaratustra. O primeiro é o camelo. É aquele que carrega pesos enormes, representando a pessoa que segue as normas impostas sem questionar, obedecendo tradições e crenças sem refletir. Ele sofre, mas aceita sua condição sem resistência. O segundo é o leão. O espírito que se revolta contra tudo o que lhe foi imposto. O leão diz, não, às verdades prontas, desafia a autoridade e busca sua própria liberdade. Mas apesar de forte, ele ainda é reativo, pois apenas destrói sem construir algo novo. O terceiro, a criança. O estágio final. A criança simboliza a verdadeira liberdade criativa. Alguém que não apenas rompeu com o passado, mas que agora cria sua própria realidade, seus próprios valores e seu próprio sentido para a vida. Diferente do leão que apenas nega, a criança diz sim à sua existência e assume o controle do próprio destino. Esse é o caminho para o super-homem. Não basta apenas questionar e destruir as regras do passado. É preciso criar algo novo e viver com autenticidade. E é aqui que Nietzsche desafia você. O quanto da sua vida foi realmente escolhido por você? Suas crenças, seus medos, seus objetivos, são realmente seus ou foram impostos por alguém? Você está carregando o peso do camelo? Você está na revolta do leão? Ou já chegou à liberdade da criança? Se tornar um super-homem é um desafio enorme. Poucos conseguem, mas os que conseguem são aqueles que vivem de forma grandiosa, intensa e autêntica. E essa ideia nos leva a se perguntar como aplicar essa filosofia na sua vida e romper definitivamente com as amarras que te impedem de viver no seu máximo potencial. Chegamos ao ponto crucial da jornada. Agora que você conhece os fundamentos do pensamento de Nietzsche, a morte de Deus, a criação dos próprios valores e a transformação do espírito rumo ao super-homem, surge a pergunta inevitável: o que você fará com esse conhecimento? Nietzsche não queria que suas ideias fossem apenas debatidas em salas de aula ou lidas em livros filosóficos. Ele queria ação, transformação. Sua filosofia não é para espectadores, mas para aqueles que ousam desafiar o próprio destino. E aqui está a verdade dura e incômoda. A maioria das pessoas nunca terá coragem para isso. Elas continuarão seguindo o rebanho, vivendo conforme regras que nunca questionaram, presas em uma vida sem propósito real. Escolherão o conforto da submissão em vez da grandeza da liberdade. Mas você não precisa ser uma delas. Nietzsche nos dá um desafio radical: assumir total responsabilidade por nossa existência. Parar de culpar Deus, o governo, a sociedade ou qualquer outra coisa pelas nossas limitações. Criar nossa própria moralidade, nossos próprios objetivos e viver com intensidade, sem arrependimentos. E agora, a pergunta final. Você está pronto para isso? Se sim, então pare de esperar permissão. Comece a questionar. Comece a construir. Transforme sua vida em algo digno de ser vivido. Lembre-se, toda ação há uma reação. Você, no fim das contas, você pode escolher ser apenas mais um. Ou pode escolher ser grandioso diante das suas crenças, pensamentos e ações.